Ok, pergunta. Essa daqui é para o Marcelo. Mas deixa eu contar mais uma coisa para você. Já já eu falo. Falei da peregrinação. Quero dizer que nesse final de semana tem o acampamento para namorados e noivos. Depois do dia 9 de junho, Eliana e eu vamos estar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na paróquia São José. Noite de louvor e adoração. Paróquia de São José, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tome nota que nós queremos nos encontrar com você. A Maria Regina, ela é de Brasília, ela é nossa sócia e ela tem uma sugestão. Um programa educativo, ambiental, para todos os públicos, ensinando como praticar, cultivar, preservar, valorizar e conhecer as leis. Querida, esse programa já existe. Inclusive, o Marcelo é um dos que apresenta. Ele chama-se Preservação Ambiental. E o Marcelo vai dizer agora quais são os horários de exibição, porque eu não os tenho aqui na cachola. Conta pra gente, Marcelo. Preservação Ambiental, todo domingo, às 7h30 da manhã, com reprise às quintas-feiras, às 7h da noite, e também aos sábados, às 7h30 da manhã. Então, você tem sábado, domingo, 7h30 da manhã, e quinta-feira, às 19h, né? Ok, obrigado, Marcelo. A gente vai voltar um pouco sobre o assunto que nós tratávamos no finalzinho do bloco anterior, que era a questão dos animais silvestres. Eu quero puxar esse assunto dessa vez com o capitão, com uma pergunta que chegou agora. A pessoa pede para não ser identificada, nem a sua cidade, nem o seu nome, e está certa. Ela diz assim: a minha mãe tem um papagaio há 33 anos. Tem como conseguir uma liberação para que ela continue com esse papagaio? Ela já está com ele há tantos anos. Interessante. Bom, continue com o papagaio. Trate bem, não incida em maus tratos contra os animais. E se ele está aí há 33 anos, papagaio. Já é aí que ele deve certa. continuar. Na verdade, é interessante a gente complementar a resposta que o Marcelo deu sobre a questão dos animais silvestres, né? O homem tem o ser humano tem uma relação interessante com os animais, né? Isso é histórico. Começa com a questão de ser uma fonte de alimento, alguns tipos de animais, uma máquina de trabalho, uma ferramenta de trabalho. Muitas usam o animal para ajudar no trabalho. E, principalmente, o que a gente está discutindo agora é a questão da afetividade. Isso se desenvolveu ao longo da história do ser humano e, hoje, nós temos uma grande quantidade de pessoas que adquiriram, que têm animais silvestres, e esses animais já estão domesticados há um bom tempo. Para a gente ter uma noção de números, é interessante a gente citar, só aqui no estado de São Paulo, nos últimos 5 anos, foram apreendidos mais de 144 mil animais silvestres. No ano passado, foram 23 mil animais silvestres no estado de São Paulo. E isso à medida em que o potencial de fiscalização da Polícia Ambiental, da Polícia Militar Ambiental, está aumentando, a gente tem observado o seguinte: não tem aumentado o número de apreensões, ela tem diminuído, porque a conscientização também tem ocorrido. Então, quanto àquela pergunta, como é que eu faço para adquirir uma ave, né, ou um animal silvestre legalmente? Eu devo comprar esse animal de uma loja ou de um criadouro de animais silvestres que possua a autorização do IBAMA. Esse animal vem certificado, vem com nota fiscal, chipado, anilhado, enfim, identificado como um animal que foi criado, foi, digamos assim, em cativeiro e para ser vendido realmente. Agora, se nós já temos os animais silvestres em casa, a gente só pede uma reflexão. Se todas as pessoas que têm os animais silvestres em casa fossem realizar a devolução desses animais ao mesmo tempo, nós acabaríamos provocando a morte desses bichos, porque a gente não tem como cuidar de todos ao mesmo tempo. Então, no caso do papagaio, dessa... Por isso, essa orientação justamente, permaneça com ele. Cuide bem do animal. Nós não vamos falar em regularização disso, porque não se regulariza aquilo que foi adquirido de forma irregular. Mas o mais importante é que ela realmente dê o tratamento adequado ao papagaio. Continue lá com ela, sim, fazendo isso. O foco da fiscalização, o maior esforço da fiscalização deve ser nos locais de caça ilegal, nos locais de tráfico de animais e no local de comercialização irregular de animais. É aí que está o foco e a solução do problema. Fiscalizar caça ilegal, tráfico e comércio irregular. E, para isso, a gente precisa muito da sua ajuda, através de denúncia, através de informações, para que a gente consiga prender esses traficantes de animais silvestres.
Ok, obrigado, capitão. É o seguinte, antes de irmos para a próxima pergunta, gostaria de compartilhar com você o meu novo Twitter, justamente por causa do lançamento do CD Amor é Decisão. A gente está com o Twitter com o novo BG. Está prontinho aí, Leila? Está prontinho, que a gente quer mostrar para você. Quero convidar você para especialmente me seguir durante esse tempo, que a gente está nessa semana de preparação para o nosso acampamento e para o lançamento do CD Amor é Decisão. O meu Twitter é @RicardoSacN. Dá para a gente mostrar aqui, Ellen? Vai dar para a gente mostrar? E aí, Pri, conta para mim. Diz que sim, vai, por favor. Quase que apareceu ali agora, não foi? Sim ou não? Estou esperando a resposta. Se for possível, daqui a pouquinho eu vou mostrar. Está aí, perfeito. Essa daí é a primeira página, isso mesmo. twitter.com/RicardoSacN. Quero agradecer a tanta gente que me segue, de fato é uma grande amizade, e a gente vai aprendendo a cultivar, acima de tudo, espiritualidade e vida de oração. Obrigado, Leila. A pergunta é a pergunta que a Leila tem, que ela já havia mencionado no bloco anterior. Por favor, isso. Leila, para quem é a pergunta? Para o Marcelo? Pode ser para o Marcelo. Para o Marcelo, também acho. É a Maria Clara Borges, e ela diz o seguinte: conheço uma família que possui uma nascente de água em seu quintal. O que fazer com esse potencial tão maravilhoso? Qual órgão procurar para entender melhor sobre essa nascente? Queremos levar essa água para outras famílias, talvez engarrafá-la, talvez distribuir para uma cidade inteira. O que fazer? Podemos fazer parcerias com órgãos do governo? Não podemos deixar mais essa água sem uma finalidade maior, um bem maior para todos, um bem humanitário coletivo, que venha atender mais pessoas. Olha, Maria, eu acho que, eu não sei qual o estado, né? Aqui em São Paulo, quem trata toda a questão da água é o DAE, Departamento de Águas e Esgotos. Agora, todo estado tem um departamento assim, igual ao DAE. Então, tem que procurar para se informar. Agora, a questão da nascente. Toda nascente ela deve ser preservada. Independente se está numa região pública, se está numa área particular. E é importante, quando você cita da questão de engarrafá-la, tudo isso tem um processo que tem que ser legalizado, né? Pelos órgãos, né? Você precisa da outorga da água, que é um certificado da água que você pode utilizar, e tem todo um processo de saber quanto eu posso retirar daquela nascente, qual é a quantidade, o volume que eu posso estar retirando, né? E como eu vou fazer isso daí? Então, não é assim simplesmente, eu tenho uma água potável, eu vou querer engarrafá-la. Não, tem todo um processo que vai depender do seu estado, aí, da legislação do estado, mas é um processo que tem que ser legalizado, né? E para que você consiga engarrafar ou, enfim, distribuir. Mas o importante é que essa nascente seja preservada, que respeite os 50 metros dela ali, que faça o reflorestamento, se caso ela não tiver reflorestada, né? Obrigado, Marcelo. Eu estou aqui com a pergunta do Wellington Silva Marquezini, ele é de Visconde do Rio Branco. Visconde do Rio Branco é Rio de Janeiro, é isso? Oh, Nossa Senhora da Geografia, o que eu faço agora? Vou ficar devendo, mas vamos lá. O Wellington, desculpa, viu, Wellington? O pessoal não anotou aqui, eu não sei dizer o seu estado. Visconde do Rio Branco, o DDD é 32, deve ser Minas Gerais? Também 32, não. Vamos em frente. A pergunta do Wellington é a seguinte: o poço artesiano prejudica outras fontes de água de propriedades vizinhas? Bom, é interessante a questão não só do poço artesiano, mas dos poços em gerais. Todas as ações de uso da água, de utilização da água, dos recursos hídricos em si, ela deve ser realmente normatizada, legalizada, porque se eu retiro um pouco de água para mim, essa água pode faltar, entre aspas, para o restante da vizinhança, como foi falado. Nós temos, levando isso para alguns casos, como cultivo em área de várzea, áreas que necessitam da água. Quando alguém resolve fechar a comporta, utilizar aquela água só para si, causa um prejuízo para todos os outros produtores que tem na região. Então, o que a gente tem que ver é o seguinte: no caso do Estado de São Paulo, esse uso da água, a outorga para se utilizar a água,
é visto pelo DAEE, como foi dito pelo Marcelo, é Departamento de Águas e Energia Elétrica. Então, é necessário fazer, sim, uma consulta para que a gente tenha noção da proporção e da quantidade de água que vai poder ser utilizada. O poço artesiano é uma ferramenta muito boa, muito interessante, mas as proporções podem afetar a vizinhança também. Ok, obrigado. Pois não, Marcelo, você ia falar? Não, essa questão, né, existe até, eu não me recordo de cabeça, uma legislação federal, né, para uso de poços artesianos, para perfuração de poços artesianos. Então, também informar aí o pessoal que há uma legislação. E ela pode ser encontrada onde, Marcelo? Eu acredito que o IBAMA possa estar fornecendo isso daí, ou as próprias secretarias estaduais de meio ambiente possa estar dando essa informação. Ok, são órgãos importantes, né, que a gente precisa ter em mente. É o IBAMA, são as secretarias municipais e estaduais de meio ambiente. De meio ambiente. Isso. Até a questão, do DAE, isso, a questão da compra de propriedades, né? O que eu vou adquirir uma propriedade, isso nós atendemos muito quando aquela questão da propriedade, o que fazer agora, né? Então, antes de adquirir, realmente ligue para esses órgãos, se informe, né? O que é uma APP? Muita gente não sabe, né? O que é isso? Existe... Área de preservação permanente. Perfeito. Existe a questão do Olha passivo como a gente ambiental. tem o que aprender. Essa questão da compra das propriedades, de uma propriedade em si, é muito importante, porque existe a questão do passivo ambiental. O que é isso? Essa propriedade ela pode ter sofrido algumas autuações ambientais, está em processo de regularização, de documentação do meio ambiente, pode ter sido um local de depósito de produtos químicos ou tóxicos e o solo está contaminado. Então, muitas vezes a pessoa compra uma propriedade pensando que está comprando o seu sonho, enfim... Pensando que é um grande benefício. É um grande negócio e, na verdade, tem algum problema na mão. Então, essa consulta aos órgãos regionais é muito importante. Ok, obrigado. Leila, é contigo. Ainda temos tempo. Vamos lá, é para o Marcelo. A pessoa não quis se identificar, mas ela é de Brejo Grande do Araguaia, Pará. E ela pergunta o seguinte: o novo Código Florestal está em discussão no Congresso. Eu gostaria de saber os detalhes sobre o novo código. Olha, eu vejo da seguinte forma: nós estamos num momento que nós podemos levar o nosso Brasil a um caos no futuro. Da mesma forma que eu vejo que nós tínhamos que, primeiro, fazer um estudo maior, ouvir mais os pesquisadores, as academias, né, os conselhos né, de cada área. Por quê? Infelizmente, eu acho que falta informação para os nossos governantes. Sabe? Eu vejo com muita tristeza, eu que sou um brasileiro, defendo, me orgulho de ser brasileiro. Nós vivemos num melhor país para se viver, nós temos um clima ideal, nós temos uma terra produtiva, nós temos todas as estações do ano definidas, nós temos tudo e temos muita área. Mas, infelizmente, o código ele coloca, em alguns pontos, em risco o futuro do Brasil e o futuro do planeta. Sabe? Muitas vezes, questões básicas e questões assim simples não chegam, eu acho, a informação desses grandes, de quem decide. Eu acredito que nossa presidente não tem algumas informações básicas que um biólogo, um engenheiro ambiental poderia dar. Né? Hoje nós sabemos que o maior resultado que nós temos em estudos da ciência ecológica, que é a espécie área, que é você saber o que eu preciso ter uma determinada espécie, qual a área que eu preciso, né? Essas questões de APPs, né, de redução de APPs, eu acho que muitas vezes a informação chega de modo errado para esses governantes, né? E nós temos que perguntar o seguinte: a quem que está beneficiando toda essa mudança de Código Florestal? Eu converso com muitos, estive recentemente conversando com produtores de Curitiba, eles são contra essa mudança. Então, vai beneficiar a quem a redução? Será que reduzir 15 metros vai adiantar alguma coisa? Ao contrário, nós vamos estar destruindo 1.000 hectares e muitos milhões de hectares aí de terra, né, aqui no Brasil. E outra coisa que choca diretamente: em 2009, o Brasil assinou
um acordo internacional de redução de desmatamento da Amazônia, de redução da emissão de gases do efeito estufa. Como que nós vamos chegar na Rio 2000, agora em Rio 2012, né, Rio no ano que vem? Como que a gente vai chegar a explicar essa abertura, essa destruição das nossas matas? Então, é uma questão delicadíssima. Eu, assim, é uma coisa muito que nos deixou abalado de ver um Congresso assinando uma coisa que vai, com certeza, comprometer o nosso futuro e o clima de todo o planeta. O que me assusta muito é que essas pessoas que hoje assinaram essa aprovação, certamente, será que não pode parar um pouquinho e pensar que elas estão prejudicando, não os seus netos, mas os seus filhos agora? Eu dou 10 anos aí para o nosso clima mudar completamente. Né? Então, é uma questão muito delicada. Se nós temos que mudar alguma coisa, ótimo, mas vamos dar tempo, vamos sentar. Nós temos aí instituições seríssimas no Brasil, pesquisadores que têm dados seríssimos, sabe? Não é coisa de nenhum ambientalista, de nenhum verdinho, como muitos dizem. Não, nós temos estudos concretos que hoje, se nós retirarmos essa porcentagem de fragmentos que estão já calculado, nós vamos comprometer todo o planeta, não é só o Brasil. Então, é uma pena, eu acredito, eu confio ainda muito que a presidente vá rever isso daí e vai dar uma segurada, vamos dar uma estudada, vamos planejar de uma forma melhor isso daí, né, para que a destruição não aconteça. Né? Obrigado, Marcelo. Temos muito que aprender mesmo, viu? Olha a pergunta do José Aparecido, ele é de Roseira, em São Paulo. Capitão, ele diz o seguinte: eu gosto de pescar. Entretanto, ele pergunta: eu posso usar tarrafa nos rios? Qual o nome, por favor? É o José Aparecido. José Aparecido, pescar é uma terapia, realmente, né? A gente consegue descontrair, recarregar as baterias praticando esse tipo de atividade. O que acontece é que existe toda uma regulamentação para isso. Existem peixes que são protegidos, períodos em que a gente deve parar de pescar para permitir a reprodução do peixe. E existem locais em que eu posso ou não posso pescar, mas especificamente a tua pergunta diz respeito a um instrumento, tarrafa. A tarrafa é uma espécie de rede, para quem não conhece, uma rede circular, em que a gente consegue arremessar essa rede sobre o cardume e sobre os peixes e puxa e recolhe o peixe. O que acontece é o seguinte: a tarrafa em rios é um instrumento, assim como as demais redes, que só pode ser utilizado pelo pescador profissional, aquele que possui o registro de pescador profissional e vive da pesca. No teu caso, eu acredito que seja um pescador amador que pesque por lazer. Os nossos instrumentos para pesca é a linhada, o molinete, a varinha, o anzol. Isso faz com que a gente tenha um potencial de captura um pouco menor. Enfim, a gente consegue sim praticar a pesca sem causar degradações ambientais. Obrigado, capitão. Marcelo, a Maria da Glória, de Belo Horizonte, ela diz assim: meu marido joga o óleo de cozinha que eu separo para fazer sabão em pia, antes mesmo que eu possa impedir. Isso é correto? Como devo orientá-lo em relação a isso? De forma alguma, nunca se jogue óleo de cozinha na pia. Né? A contaminação é por quilômetros e quilômetros. Então, o que você deve fazer? Colocar num reservatório e destinar, com certeza, na tua cidade, deve ter um local que recolha esses óleos. Né? Mas de forma alguma, além de você estar comprometendo todo o sistema de esgoto da tua casa. Né? Porque a gordura vai acumulando na tubulação e uma hora vai entupir. Então, jamais faça isso. Guarde num reservatório, numa garrafa, enfim, num vidro, e leve para um órgão. Com certeza, hoje é difícil o município que não tem algum ponto de coleta, principalmente de óleo de cozinha. Ok, hein? Obrigado, Marcela. Ainda dá tempo de mais uma pergunta para o capitão. Vamos lá, Leila. Essa é uma pergunta interessante, do Henrique. Ele é também do Pará. E ele diz o seguinte: dizem que as árvores são nossas purificadoras do ar. Só que eu tenho várias dúvidas a respeito. Gostaria de saber os detalhes dessa afirmação. É verdade ou não? Como isso acontece? Quantas árvores é necessário para a nossa sobrevivência? Como devo tratar uma árvore? Por favor, me explique.
É interessante a pergunta, a gente vai responder um pouco com a prática, né? Vamos imaginar uma cidade, e a gente tem muito disso, bairros ou ruas sem nenhuma árvore, sem nenhum tipo de vegetação ornamental nas ruas e tudo mais. Independente da qualidade do ar e do clima que acaba sendo influenciado, aquela necessidade de contemplação do que é belo, contemplação da natureza em si, o ambiente fica ruim, a qualidade de vida fica ruim. As árvores, elas respiram, vamos dizer assim, né? Da mesma maneira que elas produzem o oxigênio, elas consomem também. Então, nós temos essa troca inteligente feita pela própria natureza. Não vou falar que existe um número certo de árvores que nós devemos ter. O certo e o interessante é que quanto maior for o nosso ambiente vegetado, com vegetação, mais qualidade de vida a gente tem. Muitíssimo obrigado. Deixa eu só completar, Ricardo. Você tem 30 segundos. Tá. As aves, elas captam carbono. A partir do momento que você corta uma árvore, você está liberando esse carbono. E aí você está ajudando nos gases do efeito estufa. Então, por isso a importância também de não se cortar a árvore e sim plantar. Ok, muitíssimo obrigado. Pois é, esteve comigo hoje aqui no nosso Trocando Ideias, o Marcelo Godoy, biólogo e presidente do IEPA, e o capitão Marcos de Castro Simanovic, capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Obrigado pela presença, capitão. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Leila. Obrigado a vocês presentes aqui conosco no estúdio. A você um grande abraço. Nós estamos na semana de preparação para o nosso segundo acampamento para noivos e namorados. É claro que nós vamos nos encontrar diversas vezes durante a nossa programação. Eu espero você. O acampamento começa na sexta-feira, no sábado, o lançamento do CD Amor é Decisão. Grande abraço. Até a próxima.